Você passou anos buscando a Deus e ainda sente que Ele está distante? O problema não é a sua fé. É que ninguém te contou o verdadeiro preço da intimidade com Deus, e poucos têm coragem de pagá-lo. Você já se perguntou por que existem tantas pessoas que frequentam cultos, leem a Bíblia, participam de grupos de oração e mesmo assim sentem que Deus está distante? Que suas orações parecem bater no teto e voltar sem resposta? Que há um vidro invisível entre elas e o céu? Essa não é uma pergunta pequena. É uma das perguntas mais honestas que um ser humano pode fazer diante de Deus. Charles Spurgeon, o homem que pregou para mais de 10 milhões de pessoas ao longo de sua vida, disse algo que deveria estar gravado na alma de todo cristão. Ele disse que a intimidade com Deus não é uma dádiva dada aos preguiçosos, mas uma conquista reservada aos que ousam morrer para si mesmos. Ele entendia com uma profundidade rara que aproximar-se do Deus vivo não é um passeio tranquilo, é uma travessia. E Spurgeon sabia disso não apenas nos livros. Ele sabia disso nas noites de depressão profunda que enfrentou. Sabia disso quando a crítica o destruía publicamente. Sabia disso quando seu próprio corpo o traía. E ainda assim, ele correu para Deus. Não fugiu dele, porque ele havia entendido algo que muitos de nós ainda estamos aprendendo. A dor do caminho não é punição, é purificação. A Bíblia nos diz em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Parece simples, parece quase fácil demais, mas repare que há um movimento, há uma iniciativa, há um passo que precisa ser dado. E esse passo, meu irmão, minha irmã, custa alguma coisa. Custa o orgulho que você ainda carrega como se fosse identidade. Custa a agenda lotada que você protege como se fosse sagrada. Custa o conforto de uma fé superficial que nunca incomoda, nunca transforma, nunca custa nada. Muitas pessoas querem os benefícios da intimidade com Deus sem pagar o preço dela. Querem a paz que excede todo entendimento, mas não querem atravessar a angústia que precede essa paz. Querem a presença de Deus, mas não querem o silêncio que essa presença exige. E então vivem uma vida inteira na periferia do sagrado, perto o suficiente para dizer que acreditam, mas longe demais para realmente ser transformados. Isso não é o que Deus deseja para você. Isso nunca foi. Quando Moisés subiu ao monte, ele não estava indo a uma reunião de negócios. Ele estava indo ao encontro do fogo vivo. E a Bíblia diz, em Êxodo 34:29, que quando ele desceu daquele monte, sua face resplandecia tanto que o povo tinha medo de se aproximar dele. Algo havia acontecido naquele encontro. Algo que não podia ser fingido, não podia ser comprado, não podia ser herdado. Tinha que ser vivido. Essa é a marca de quem realmente se aproximou de Deus. Não é um certificado de batismo na parede. Não é o quanto de teologia você conhece de cor. É uma transformação que aparece no rosto, nas palavras, nas escolhas, na forma como você trata o outro nas segundas-feiras de manhã. E Spurgeon insistia nisso. Ele dizia que um pregador que não conhece Deus em sua câmara secreta não tem nada de real a dizer ao povo. Que o poder da pregação não vinha do talento, vinha do altar. E essa verdade não vale apenas para pregadores. Vale para cada crente que quer ser sal e luz no mundo onde vive. Mas então surge a pergunta inevitável. O que impede as pessoas de se aproximarem de Deus de verdade? Não é falta de tempo, não é falta de Bíblia, não é falta de acesso a uma boa igreja. O que impede é aquilo que ninguém gosta de nomear: o apego ao eu, o apego ao controle, o medo de o que Deus pode pedir quando você realmente se coloca diante dele sem máscaras. Porque quando você se aproxima do fogo, o fogo não pergunta o que você quer. O fogo consome o que não presta. E isso assusta. Assusta profundamente. Porque todos nós carregamos coisas que amamos, mas que nos destroem. Amarguras que viraram parte da nossa história. Medos que viraram parte da nossa identidade. Pecados que viraram parte da nossa rotina. E Deus, em sua santidade infinita, não vai fingir que não vê isso. Ele vai tocar exatamente nisso e vai convidar você a largar. O preço da intimidade com Deus começa aqui. Começa nesse lugar de entrega onde você diz: Senhor, não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Como Jesus disse no Getsêmani, em Lucas 22:42, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa oração custou a Jesus o jardim, a traição, a cruz,
E ainda assim ele a fez, porque ele sabia que do outro lado da entrega havia ressurreição. E é isso que queremos explorar juntos ao longo desse ensinamento. Não vamos falar de uma fé barata, de um evangelho fácil que promete tudo e exige nada. Vamos falar da fé real, da fé que transforma, da fé que custa, mas que vale cada centavo cobrado. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe que existe mais do que você tem vivido, mais do que essa distância que você sente de Deus, mais do que essa rotina espiritual que não aquece mais o coração. E esse mais tem um nome, tem um endereço e tem um preço. Se você quer aprofundar ainda mais essa jornada de intimidade com Deus, saiba que preparamos um material especial chamado 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus. Está disponível no link do primeiro comentário fixado aqui embaixo. Não é um livro de respostas fáceis. É um guia para quem está disposto a pagar o preço de verdade. E se este conteúdo já está tocando o seu coração, se inscreva no canal agora mesmo, porque há muito mais vindo por aí, e você não vai querer perder. Existe uma diferença enorme entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. E essa diferença não está nos livros que você leu, não está nos anos que você frequenta uma igreja. Está no altar, está no lugar secreto onde ninguém vê, mas Deus enxerga tudo. Muita gente confunde informação espiritual com transformação espiritual. Aprende versículos, decora doutrinas, debate teologia com fluência e, mesmo assim, vive uma vida vazia por dentro. Porque saber sobre o fogo não é a mesma coisa que ser tocado por ele. Jesus disse em Mateus 6,6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Repare que Jesus não disse, vá ao templo e seja visto. Ele disse, fecha a porta. Ele estava apontando para algo íntimo, pessoal, escondido do mundo. A intimidade com Deus nasce no silêncio. E o silêncio é exatamente o que o mundo moderno mais combate. Vivemos numa era de barulho constante. O celular notifica, a televisão fala, as redes sociais gritam, e no meio de todo esse ruído, a voz suave de Deus, aquela voz que o profeta Elias ouviu não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas num silêncio delicado, como está escrito em 1 Reis 19:12. Essa voz se torna impossível de ouvir, não porque Deus parou de falar, mas porque nós paramos de escutar. E então passamos anos reclamando que Deus está distante, quando na verdade somos nós que enchemos cada espaço vazio com distração. Somos nós que, no momento em que o silêncio começa a pesar, pegamos o celular, ligamos algo, falamos com alguém, fazemos qualquer coisa para não ficar a sós com nós mesmos. Porque ficar a sós consigo mesmo é assustador quando você ainda não fez as pazes com o que está dentro de você. E Deus habita exatamente nesse lugar que você evita. Ele está naquele silêncio que você foge. Ele está naquela quietude que te incomoda. Ele está esperando em cada momento que você escolhe o barulho em vez da presença dele. O salmista sabia disso. Em Salmos 46:10, Deus mesmo declara: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra aquietai-vos no hebraico original tem o sentido de soltar, de largar, de parar de lutar. Como se Deus dissesse, pare de tentar controlar tudo, pare de correr de tudo e simplesmente reconheça quem eu sou. Mas largar o controle é justamente o que mais assusta o coração humano. Nós fomos criados para a dependência de Deus, mas o pecado nos ensinou a confiar em nós mesmos. E essa tensão, essa guerra entre o eu que quer controlar e o espírito que convida à entrega, é o campo de batalha onde a intimidade com Deus é decidida. Toda vez que você escolhe orar em vez de se preocupar, você está pagando o preço. Toda vez que você abre a palavra quando preferiria fazer outra coisa, você está pagando o preço. Toda vez que você fica quieto diante de Deus quando tudo dentro de você quer agir por conta própria, você está pagando o preço. E esse preço não é pago uma única vez. É pago todos os dias, com consistência, com fidelidade, com a decisão renovada de que Deus é mais importante do que qualquer coisa que o dia oferece. Paulo escreveu em Filipenses 3:10,
um dos versículos mais ousados de toda a Escritura. Ele disse: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, sendo conformado com ele na sua morte. Paulo não separou o conhecer de Deus do participar dos seus sofrimentos. Para ele, essas duas coisas andavam juntas. Eram parte do mesmo caminho. E isso nos diz algo profundo. A intimidade com Deus não é construída apenas nos momentos de louvor e alegria. Ela é forjada nas noites de choro, nas situações sem saída, nos desertos onde não há sombra nem água. É nesses lugares que você descobre se Deus é real para você, ou se ele era apenas um sentimento bom que você tinha nos domingos de manhã. Muita gente abandona a fé exatamente nesse ponto. Quando o deserto chega, quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor, quando as circunstâncias não mudam apesar de toda a oração, elas concluem que Deus não está lá. Mas o deserto não é abandono. O deserto é escola. Foi no deserto que Moisés aprendeu a depender de Deus por 40 anos antes de liderar um povo inteiro. Foi no deserto que Davi escreveu seus salmos mais profundos, perseguido por Saul, sem trono, sem palácio, sem garantias. Foi no deserto que João Batista foi preparado para ser a voz que prepararia o caminho do Senhor. Deus não desperdiça desertos. Ele os usa, ele os transforma em sala de aula. E quem aprende a lição do deserto sai de lá com uma intimidade com Deus que nenhum momento fácil poderia ter produzido. Então, se você está num deserto agora, ouça isso com atenção. Você não está esquecido. Você está sendo formado. E a formação que Deus faz nunca é cruel, nunca é sem propósito e nunca é permanente. Há um outro lado. E no outro lado, há uma intimidade com Ele que vai fazer você entender por que o caminho foi necessário. Mas é preciso não desistir no meio do processo. É preciso continuar orando quando a oração parece não funcionar. É preciso continuar buscando quando Deus parece escondido, porque a promessa de Jeremias 29:13 ainda está de pé. E me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o coração, não de parte do coração, não nas horas vagas, de todo o coração. Esse é o padrão de Deus. Não porque ele seja cruel, mas porque ele sabe que uma busca pela metade produz uma fé pela metade. E uma fé pela metade não sustenta ninguém nas grandes tempestades da vida. Ele quer você inteiro. Ele quer sua atenção inteira, sua confiança inteira, seu coração inteiro. E quando ele recebe isso, ele se revela de um jeito que nenhuma palavra humana consegue descrever completamente. Há uma palavra que aparece repetidamente nas Escrituras quando o assunto é intimidade com Deus. Uma palavra que a nossa geração aprendeu a evitar como se fosse um fardo pesado demais para carregar. Essa palavra é rendição. Não estamos falando de derrota. Não estamos falando de fraqueza. Estamos falando da decisão mais corajosa que um ser humano pode tomar, a de depender completamente de Deus. Porque existe uma diferença enorme entre alguém que ora pedindo a Deus que abençoe os seus planos e alguém que se prostra diante de Deus e diz: Senhor, quais são os teus planos? A primeira postura usa Deus como ferramenta. A segunda reconhece Deus como Senhor. E Deus só se revela intimamente para quem o reconhece como Senhor de verdade. Em Provérbios 3, 5 e 6, a palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Repare a estrutura desse versículo. Antes de falar em caminhos endireitados, ele fala em confiança total e reconhecimento em todos os caminhos. O fruto vem depois da raiz, e a raiz da intimidade com Deus é a rendição. Mas o que significa render-se a Deus na prática? Significa trazer para a presença dele aquilo que você mais teme perder. Significa orar sobre aquela situação que você mais quer controlar. Significa confessar aquele pecado que você achou que poderia esconder. Significa deixar que ele reescreva partes da sua história que você já havia decidido como terminariam. Isso dói. Às vezes dói muito, porque nos apegamos às nossas expectativas como se fossem parte de nós. Nos apegamos aos nossos planos como se fossem promessas divinas.
E quando Deus começa a tocar nessas coisas, a primeira reação do coração humano é resistir. Mas a resistência tem um custo. O custo da resistência é a distância de Deus. Jó foi um homem que passou pela experiência mais brutal de perda que se pode imaginar. Perdeu os filhos, a saúde, os bens, a consideração dos amigos. E num momento de profunda angústia, ele clamou a Deus pedindo respostas. Deus respondeu. Mas não respondeu do jeito que Jó esperava. Deus respondeu com perguntas. Em Jó 38:4, ele disse: Onde estavas tu quando eu fundei a terra? Não era uma resposta cruel. Era um convite à perspectiva. Era Deus dizendo: Jó, você está dentro de uma história que é muito maior do que você consegue ver agora. E o que aconteceu com Jó depois dessa revelação? Ele não ficou revoltado. Ele se prostrou. Em Jó 42:5, ele declarou: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento não destruiu Jó. O sofrimento o levou a um nível de intimidade com Deus que ele nunca teria alcançado de outro jeito. Esse é o paradoxo glorioso da fé cristã. As situações que parecem destruir a sua aproximação com Deus são muitas vezes as situações que mais te aproximam dele, se você não fechar o coração. A rendição não é passividade. Não é cruzar os braços e dizer, seja o que Deus quiser, com indiferença. É uma postura ativa de confiança. É acordar de manhã e deliberadamente colocar o dia nas mãos de Deus. É enfrentar o problema e dizer, eu não consigo resolver isso sozinho e eu não preciso, porque aquele que tudo criou está comigo. É exatamente isso que Paulo quer dizer em 2 Coríntios 12:9, quando Deus lhe diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo não recebeu a cura que pediu, recebeu algo melhor, a presença poderosa de Deus operando através da sua fraqueza. E Paulo, em vez de se envergonhar disso, disse que se gloriaria nas suas fraquezas, para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. Quantas pessoas hoje estão envergonhadas das suas fraquezas espirituais, das suas lutas, das suas quedas, sem perceber que é exatamente nesses pontos que Deus quer se manifestar com maior glória? A rendição abre espaço para a graça, e a graça é a substância da intimidade com Deus. Não é a sua perfeição que te aproxima de Deus, é a sua honestidade diante dele. É chegar à presença dele não com uma lista de conquistas espirituais, mas com um coração aberto que diz, aqui estou eu, Senhor, com tudo que me falta, com tudo que ainda não entendo, com tudo que ainda me dói. Davi fez isso. O homem chamado segundo o coração de Deus não era perfeito, era um adorador. E adoração verdadeira não é cantar bonito, é se expor completamente diante de Deus sem tentar parecer melhor do que você é. Em Salmos 139, 23 e 24, Davi orou, examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração de alguém que não tem medo de ser visto por Deus, que não está escondendo nada, que quer ser encontrado mesmo nas suas partes mais sombrias. Essa coragem de ser visto é o coração da rendição, e a rendição é o coração da intimidade com Deus. Então o convite hoje é esse. O que você ainda está segurando que precisa ser colocado nas mãos de Deus? Qual é a área da sua vida onde você ainda está dizendo, eu resolvo isso, em vez de, Senhor, eu preciso de Ti? Porque enquanto você segurar, você vai carregar. E enquanto você carregar sozinho, você vai se cansar. E o cansaço espiritual não é falta de fé, é falta de rendição. Jesus chamou os cansados em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio que Jesus oferece não vem de uma solução mágica para todos os problemas. Vem da troca de peso. Você larga o seu fardo impossível e ele te dá o dele que é leve. E nessa troca, na simplicidade dessa entrega, começa uma das experiências mais profundas que um ser humano pode ter nessa vida. A experiência de sentir que não está mais sozinho. De sentir que há uma presença que vai além de qualquer lógica, qualquer explicação, qualquer circunstância. Uma presença que sustenta quando tudo mais desmorona. Isso é o que está esperando do outro lado da rendição.
E vale cada momento de luta que o caminho até lá vai exigir. Nós falamos sobre o silêncio, falamos sobre o deserto, falamos sobre a rendição. E agora chegamos a uma das dimensões mais negligenciadas de toda a vida espiritual cristã. Uma dimensão que separa os que apenas frequentam a fé dos que realmente vivem nela. Estamos falando da obediência. Obediência não é uma palavra popular. Em tempos onde cada um quer ser dono da própria verdade, onde a autonomia individual foi elevada a valor supremo, falar em obedecer soa antiquado, soa até opressor para alguns. Mas a Bíblia tem uma perspectiva completamente diferente sobre isso. Para as Escrituras, a obediência não é prisão. É o caminho da liberdade mais profunda que existe. João 14:21 registra as próprias palavras de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Repare a sequência. Guardar os mandamentos, amar a Jesus, ser amado pelo Pai. E então, Jesus se manifesta. A manifestação de Cristo na vida de uma pessoa está diretamente ligada à obediência dela. Não é coincidência, é princípio. Quando você obedece a Deus num ponto difícil, num ponto onde a carne resiste, num ponto onde o mundo diz que você está sendo ingênuo, você está dizendo com as suas ações o que nenhuma oração de palavras bonitas consegue dizer. Eu confio em ti, mais do que em mim mesmo. E essa confiança demonstrada em ação é o idioma da intimidade com Deus. Abraão entendeu isso de uma forma que ainda hoje nos estremece. Em Gênesis 22, Deus pediu a ele o que havia de mais precioso, seu filho Isaque, o filho da promessa, o filho pelo qual ele havia esperado uma vida inteira. E Abraão levantou de manhã cedo, preparou o jumento, cortou a lenha e foi. A Bíblia não registra uma longa oração de Abraão pedindo a Deus que reconsiderasse. Não registra uma noite de debate interno antes da decisão. Registra apenas a obediência imediata de um homem que havia aprendido, ao longo de décadas de caminhada com Deus, que aquele que promete é fiel. E foi exatamente nesse altar de obediência que Deus disse algo que nunca havia dito antes. Em Gênesis 22:12, não lances a mão sobre o rapaz, nem lhe faças algum mal, porque agora conheço que temes a Deus. E no versículo 16, Deus declara, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto. Pela primeira vez na Escritura, Deus jura por si mesmo em favor de um homem. E esse homem era um obediente. A obediência não move Deus por mérito. Ela move Deus por fé demonstrada. É a prova viva de que você crê que Ele é quem diz ser. Mas existe um obstáculo enorme entre o cristão médio e a obediência profunda a Deus. E esse obstáculo tem um nome: a obediência seletiva. Obediência seletiva é quando você obedece a Deus nas áreas que já são confortáveis para você, mas resiste nas áreas que custam algo. Você perdoa facilmente quem te ofendeu levemente, mas segura o rancor contra quem realmente te machucou. Você dízima quando o mês foi bom, mas questiona quando está apertado. Você serve na igreja quando sobra energia, mas se esconde quando é inconveniente. Isso não é obediência, é conveniência espiritual. E a conveniência espiritual não produz intimidade com Deus, produz apenas uma aparência de piedade. Paulo alertou Timóteo sobre isso em 2 Timóteo 3:5, descrevendo pessoas que teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. A aparência está lá, o coração obediente não está. E Deus que vê o interior sabe a diferença. A obediência verdadeira é completa. É obediência mesmo quando dói, mesmo quando não faz sentido humanamente, mesmo quando os amigos não entendem, mesmo quando o resultado imediato não parece recompensar o custo. Samuel disse ao rei Saul, em 1 Samuel 15:22, porventura tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à sua voz? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Saul havia feito um sacrifício grandioso, mas havia desobedecido em algo que Deus havia mandado claramente. E o sacrifício não cobriu a desobediência. Nunca cobre. Deus não quer a sua performance religiosa. Ele quer o seu coração obediente. Ele quer aquele sim difícil que você ainda está resistindo em dar.
Ele quer aquela conversa que você está adiando porque vai custar humildade. Ele quer aquele perdão que você ainda está negando porque dói admitir que o ressentimento já não te pertence mais. E quando você dá esse sim, algo acontece no espiritual que é impossível de descrever com palavras adequadas. Uma porta se abre, uma proximidade começa, uma conversa se aprofunda. Como se Deus dissesse: agora eu posso te mostrar mais. Agora você está pronto para o próximo nível. Porque a intimidade com Deus é progressiva. Ela tem camadas, e cada camada é desbloqueada por uma obediência. Cada revelação mais profunda de quem Ele é vem depois de um passo de confiança, onde você obedeceu sem entender completamente o porquê. O profeta Isaías recebeu uma das visões mais gloriosas de Deus descritas em toda a Escritura. Em Isaías 6, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, com serafins voando ao redor clamando: Santo, Santo, Santo. E a primeira reação de Isaías não foi de euforia, foi de terror, foi de consciência profunda da própria indignidade. Mas então, um dos serafins tocou os seus lábios com uma brasa do altar e disse que sua iniquidade havia sido tirada. E foi imediatamente depois dessa purificação que Deus disse: a quem enviarei? E Isaías respondeu com toda a disponibilidade do seu ser: eis-me aqui, envia-me a mim. A obediência de Isaías nasceu de um encontro. E o encontro foi possível porque Isaías estava num lugar de honestidade, de rendição e de abertura para ser transformado. É essa a sequência. Você se aproxima com honestidade. Deus purifica. E da purificação nasce uma obediência que não é mais obrigação. É resposta de amor. É gratidão em ação. É a expressão natural de um coração que foi tocado pelo fogo santo e nunca mais consegue ser o mesmo. Esse é o preço que vale cada centavo. Não porque seja fácil, mas porque o que você encontra do outro lado não tem preço algum que o mundo possa oferecer. Chegamos agora a um ponto que pouquíssimas pessoas têm coragem de nomear com honestidade. Falamos do silêncio, do deserto, da rendição, da obediência. E agora precisamos falar de algo que atravessa tudo isso como uma corrente subterrânea que ou alimenta a sua caminhada com Deus ou a sufoca lentamente. Estamos falando da vida interior, do que acontece dentro de você quando ninguém está olhando. Existe uma ilusão muito perigosa que circula nos meios cristãos. A ilusão de que a espiritualidade se mede pelo que aparece, pelo quanto você participa, pelo quanto você fala de Deus nas redes sociais, pelo quanto você está presente nos eventos da igreja. E não estamos dizendo que essas coisas são erradas, estamos dizendo que elas podem se tornar uma cortina bonita, bem decorada, que esconde um interior vazio. Jesus foi o mais direto possível sobre isso em Mateus 23, 27, quando disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Palavras duras, palavras que deveriam nos fazer parar e perguntar: como está o meu interior? Não o meu exterior espiritual, o meu interior, porque Deus não habita na fachada, Ele habita no interior. A vida interior é o conjunto de pensamentos, motivações, desejos e atitudes que você cultiva quando está sozinho. É o que você pensa quando acorda às 3 da manhã e o silêncio da noite te confronta. É como você reage quando alguém te trata injustamente e não há testemunha alguma do que você fará a seguir. É o que você faz com o seu tempo quando ninguém está contando. E é justamente nesse espaço íntimo, nesse lugar que só Deus e você conhecem, que a intimidade com Ele é construída ou destruída dia após dia. Provérbios 4:23 nos dá uma das instruções mais importantes de toda a sabedoria bíblica. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração aqui não é o órgão físico, é o centro da sua vida interior, o lugar de onde saem as suas decisões, as suas palavras, as suas reações. E a palavra diz: guarda isso, vigie isso, cuide disso como se fosse a coisa mais preciosa que você possui, porque um coração não guardado é terreno aberto para tudo que o inimigo quer plantar.
Amargura, vaidade, luxúria, orgulho, ansiedade, dúvida. Essas coisas não chegam de repente em avalanche. Chegam aos poucos, como ervas daninhas que ninguém percebe até que já tomaram conta do jardim. E então a pessoa olha para a própria vida espiritual e pergunta: onde foi que eu me distanciei de Deus? Não foi num momento de grande queda visível, foi na negligência silenciosa do interior. Foi nas pequenas concessões diárias que foram abrindo espaço para o que não devia estar lá. Por isso a vida de oração não pode ser apenas um ritual de manhã para marcar presença. Ela precisa ser uma conversa viva, honesta, constante, que permeia o dia inteiro. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Não porque você precise ficar de joelhos 24 horas por dia, mas porque a atitude de dependência de Deus, de consciência da sua presença, de diálogo com Ele, precisa ser o estado natural da sua alma. Como um filho que não precisa marcar hora para falar com o pai. Fala quando precisa, fala quando quer, fala quando está bem e fala quando está mal. Porque o relacionamento é real, a proximidade é real, a porta está sempre aberta. Essa é a qualidade de vida interior que Deus está convidando você a cultivar. Não uma vida de perfeição impecável, mas uma vida de presença constante. Uma vida onde cada parte do dia, das tarefas mais simples às decisões mais complexas, é vivida com a consciência de que você não está sozinho, que há alguém que vê, que ouve, que se importa com cada detalhe. E cultivar essa vida interior tem um inimigo específico que precisa ser nomeado: a pressa. A pressa é o assassino da vida interior. A pressa não deixa você sentar com a palavra e deixar que ela fale. A pressa não deixa você ficar quieto o suficiente para ouvir a voz de Deus. A pressa transforma a oração num checklist e a adoração num hábito automático, sem coração. Salmos 27:4 registra o desejo mais profundo de Davi. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu habite na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e visitar o seu templo. Uma coisa, no meio de todas as batalhas, todas as pressões, todos os inimigos que cercavam a vida de Davi, ele sabia que havia uma única coisa que realmente importava: habitar na presença de Deus. Não visitar a presença de Deus nos fins de semana. Habitar, morar, viver lá. E essa é a diferença entre quem tem intimidade com Deus e quem tem apenas um relacionamento ocasional com Ele. O íntimo mora, o ocasional visita. Para morar na presença de Deus, é preciso reorganizar prioridades. É preciso ter a coragem de dizer não para algumas coisas boas, para poder dizer sim para a coisa melhor. É preciso proteger o tempo com Deus com a mesma seriedade com que você protege seus compromissos mais importantes. Porque a verdade é que aquilo que você protege revela o que você realmente valoriza. E se a sua agenda não tem espaço para Deus, não é que você está ocupado demais. É que outras coisas ocuparam o lugar que deveria ser dele. Isso não é julgamento, é diagnóstico. E o diagnóstico é o primeiro passo para a cura. Hebreus 11:6 afirma que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele é galardoador dos que o buscam, não dos que o encontraram uma vez e pararam de buscar, dos que continuam buscando, dos que fazem da busca um estilo de vida, uma postura permanente da alma. E essa busca começa e termina na vida interior, no lugar secreto, no coração que escolhe todos os dias, em meio ao ruído e à correria, voltar-se para Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, e eu quero estar onde o Senhor está. Essa escolha, repetida dia após dia, é o que constrói a intimidade que nenhuma circunstância consegue roubar. É o que produz uma fé que resiste às tempestades. É o que transforma um crente religioso num filho que conhece o coração do Pai. E é exatamente isso que nos prepara para o que ainda vamos explorar juntos. Porque há uma última dimensão dessa intimidade com Deus que amarra tudo o que vimos até aqui e que vai revelar o maior fruto de quem aceita pagar esse preço. Chegamos ao fim dessa pregação, mas não ao fim do caminho. O caminho continua. E agora, você sabe o preço. O silêncio, o deserto,
a rendição, a obediência, a vida interior. Cada um desses elementos é uma pedra no altar da intimidade com Deus, e quem constrói esse altar descobre que o fogo de Deus cai exatamente ali. Romanos 8:38 e 39 declaram que nada, absolutamente nada, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas aproximar-se desse amor de forma profunda e transformadora é uma escolha diária. É o preço que poucos aceitam pagar, e que você, que chegou até aqui, já demonstrou estar disposto a considerar. Que Deus te encontre onde você está e te leve aonde Ele quer que você chegue. Se este ensinamento tocou o seu coração, se inscreva no canal agora, curta este vídeo e deixe nos comentários o que Deus falou com você hoje. Isso nos ajuda imensamente a continuar levando essa mensagem adiante. E não deixe de conferir o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, disponível no link do primeiro comentário fixado. Continue assistindo aos próximos vídeos que já aparecem na tela. Que Deus te abençoe grandemente.